Bom dia, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde, que o Senhor te proteja. Mais um dia que fez o Senhor. Estamos felizes porque a graça, a misericórdia do Senhor tem nos alcançado. Querido, não sei como foi a sua noite, mas eu te convido a orar, porque a oração, ela fortalece a nossa fé, a nossa alma, nos renova, nos dá força. É um compromisso que temos diariamente. Eu convido a você a ficar ligadinho sempre aqui no nosso canal no YouTube, às 7 horas. Aproveita e confere se você já é inscrito, se você já comentou, se você já deixou o like. E acompanha a gente aqui. Compartilha também este momento tão especial. Hoje a palavra de Deus, eu estava aqui meditando e veio ao meu coração esse texto que está em 1ª carta de Paulo aos Coríntios, capítulo de número 10. Diz assim a palavra do Senhor no primeiro versículo: Ora, irmãos, não quero que ignoreis que nossos pais estiveram todos debaixo da nuvem, e todos passaram pelo mar, e todos foram batizados em Moisés, na nuvem e no mar, e todos comeram de um mesmo manjar espiritual, e beberam todos de uma mesma bebida espiritual, porque bebiam da pedra espiritual que os seguia, e a pedra era Cristo. Mas Deus não se agradou da maioria deles, pelo que foram prostrados no deserto. E essas coisas foram-nos feitas em figura, para que não cobicemos as coisas más, como eles cobiçaram. Não vos façais, pois, idólatras, como alguns deles. Conforme está escrito, o povo assentou-se a comer e a beber, e levantou-se para folgar. E não nos prostituamos, como alguns deles fizeram, e caíram num dia 23.000. E não tentemos a Cristo, como alguns deles também tentaram, e pereceram pelas serpentes. E não murmureis, como também alguns deles murmuraram, e pereceram pelo destruidor. Ora, tudo isso lhes sobreveio como figuras, e estão escritas para aviso nosso, para quem já são chegados os fins dos séculos. Aquele, pois, que cuida está em pé, olhe que não caia. Que palavra poderosa e maravilhosa para a nossa vida, para o nosso ensino, para que a gente possa, através da palavra, não fazer como o povo de Israel, porque eles servem de exemplo para nós. Como a criação de Deus, a nação de Israel teve seus dias de glória, mas também de escolhas e decisões que cabiam a cada um decidir, porque o livre-arbítrio é algo que Deus não tinha tirado de cada um ser humano. E aqui o apóstolo Paulo nos lembra que o povo de Israel viveu grandes experiências, foram libertos, atravessaram o mar, comeram maná, beberam água da rocha, mas mesmo assim caíram, porque não obedeceram, deixaram de ouvir a voz, o ensinamento e seguir as palavras de Deus. Interessante que muita gente sabe e conhece, mas não é simples saber. A gente não basta só saber, mas devemos continuar obedecendo, cumprindo aquilo que Deus
determinou na sua palavra. Olha que o versículo 6 diz assim: estas coisas aconteceram para nós não cobiçarmos as coisas mais, como eles cobiçaram. E podemos aprender desta palavra. Experiências espirituais não substitui vida obediente. O povo viu milagres e grandes milagres de Deus. E ver milagres não garante a permanência na fé. É preciso constância, perseverança, temor, compromisso diário com Deus. Você ouviu? Compromisso diário com Deus. O povo, eu acredito que em algum momento ficou autoconfiante. Mas a palavra de Deus está bem clara, dizendo aqui no versículo 12: aquele, pois, que cuida está em pé. Olhe que não caia. Tenha cuidado. Veja para não cair. Tenha cuidado, você que está de pé. Humildade é o que vai nos manter de pé. Mas também a dependência de Deus nos guarda. Aleluia. Depender de Deus diariamente, de manhã, de tarde, no trabalho, na pobreza, na riqueza, na fartura, na escassez. A tentação não é para que você caia. A luta, o problema não é para você desanimar. Mas Deus te coloca tudo isso para que você decida de que lado quer ficar. O povo murmurou, o povo reclamou, o povo parece que não tinha Deus cuidando, mas tinha tudo e ainda desejou o Egito. Tinha tudo nas mãos, mas desejou pecar, errar, reclamar. Decida não murmurar, meu irmão. Eu preciso decidir no meu coração, pois esse texto nos chama a vigilância, para que a gente seja maduro e viver em uma fidelidade com Deus contínua, porque Ele sim, Deus continua fiel, a sua graça continua disponível, mas somos convidados a caminhar com responsabilidade, sim, olhando para Cristo e aprendendo com os erros do passado. Os erros do passado não é para a gente ficar preso, é para a gente olhar e não querer mais voltar para lá. Aleluia. Devemos estar atentos, vigilantes, vivendo em maturidade espiritual e, acima de tudo, sendo fiel a Deus para vencer a tentação, o mal. Porque o versículo 13, para a gente fechar, diz assim: não veio sobre vós tentação senão humana, mas fiel é Deus que vos não deixará tentar acima do que podeis. Antes, com a tentação, dará também o escape, para que a possais suportar. Quem anda com Deus em obediência permanece firme até o fim. Escute isso: quem anda com Deus em obediência permanece firme até o fim. Aleluia. A graça está disponível. Agora precisamos estar vigilante, viver uma vida madura, reconhecendo que vem dele, através dele e por ele. E sem ele nada somos, e precisamos e dependemos dele diariamente para não esquecer de onde a gente saiu e também não cair no mesmo pecado que o povo de Israel caiu, na murmuração, na desobediência. Oremos todos. Eu quero orar por você que está fraquinho na fé, você que está desanimado, você que está
aí dizendo só a graça. Dependa de Deus. Dependa de Deus. Corra para os pés de Deus. O inimigo não resistirá e você sairá vencedor desta luta. Pai amado, Pai querido, meu Deus, nós te louvamos nesta hora, nesta manhã, neste momento. Nos colocamos diante de ti, Senhor, com o coração humilde, reconhecendo que todo aquele que está de pé, Senhor, está sujeito à queda. Ó Senhor, mas dependemos de ti, dependemos totalmente da tua graça, Senhor. Eu quero te agradecer porque eu sei que tu és fiel em todo o tempo e nunca me abandonou. Na dor, na alegria, nas noites escuras, mesmo nas lutas e tentações, o Senhor está conosco. O Deus Todo-Poderoso, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, o Deus de Israel, do passado é o mesmo Deus, Deus do presente. Guarda o nosso coração, para que não, Senhor, vivamos apenas das experiências do passado, mas nunca esquecemos também de onde o Senhor nos tirou, para que a gente possa viver uma fé viva, obediente e constante em tua presença. Eu creio, Senhor, livra o teu povo, nos livra, Senhor, dessa prepotência, do orgulho, da autoconfiança, mas nos ensina a vigiar para que, pensando estar de pé, Senhor, não, de forma alguma, venhamos a cair. Segura em nossas mãos, dá força. E quando a tentação vier, Senhor, vamos nos lembrar da tua palavra, pois tu sempre estás conosco. Prepara a saída, o milagre. Dá discernimento para que a gente possa escolher o caminho certo, com coragem, o caminho da obediência, o caminho, Senhor, muitas vezes da renúncia pessoal, fugindo do pecado e de tudo aquilo que não te agrada. Que cada momento, cada dia, cada detalhe da nossa vida, da nossa história, o Senhor possa estar conosco e nos ensina a escolher com palavras e atitudes, amando, perdoando e sendo amado. Confiamos em ti e declaramos, Senhor, tu és fiel para nos guardar e não abrimos mão da tua presença. Em nome de Jesus, amém. Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus, a comunhão, as consolações do Divino Espírito Santo sejam com todos vocês agora e sempre. Que Deus te abençoe, te guarde, segure em tuas mãos para que você possa ter um dia abençoado. Tchau, minha gente. Deus abençoe a todos. Na oração eu encontro paz, a alegria chega, todo mal se vai.